Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, minha cara Paula Teixeira da Cruz, minha cara Ana Rita Bessa, candidatas e candidatos do PSD e do CDS, membros de associações empresariais, membros dos movimentos associativos, minhas amigas e meus amigos. Gostava de, em primeiro lugar, chamar a atenção para o enorme caminho que Portugal fez do ponto de vista da recuperação económica, partindo de um início muito difícil para poder apresentar em 2015 resultados que permitem confiar no futuro, desde que os portugueses façam uma escolha pela estabilidade no próximo dia 4 de outubro. Nós sofremos em 2011, toda a gente sabe porquê e por responsabilidade de quem, um resgate de enorme dimensão, 78 mil milhões de euros, que significava que o Estado não apenas não conseguia financiar-se, como não conseguia solver os seus compromissos mais básicos, nomeadamente com os salários dos trabalhadores e com as pensões dos reformados. Era exatamente assim que o país estava em maio de 2011. E gostava de lembrar que em democracia, e já lá vão mais de 40 anos, felizmente, de regime democrático, esta foi a terceira vez que Portugal foi sujeito a uma intervenção externa. Três vezes por responsabilidade socialista, Portugal teve o FMI cá dentro e os portugueses tiveram de fazer esforços extraordinários para recuperarmos a nossa soberania. Ora, a liberdade que o 25 de Abril nos deu não é, evidentemente, uma liberdade para perdermos a nossa soberania e ficarmos nas mãos de um sindicato de credores estrangeiros. A liberdade que o 25 de Abril nos deu é a liberdade de poder construir um país europeu capaz de avançar e progredir em termos económicos e sociais, com contas controladas e equilibradas. 3 vezes em 40 anos, uma intervenção externa, 3 vezes por responsabilidade socialista. Gostaria de começar por vos dizer que a terceira vez tenha sido a última vez, 3 vezes já basta. Está em causa, no próximo dia 4 de outubro, é consolidar as condições de recuperação económica e progresso social, ou correr o risco de voltar aos mesmos erros, criar os mesmos problemas e depois sofrer as mesmas consequências. E é isso que nós devemos saber explicar a todos os que têm dúvidas e os que têm certezas, os que têm reservas e os que têm uma noção mais clara daquilo que tivemos de fazer
daqueles que nos fazem perguntas, porque nós temos respostas. Não tem chão também. Só Nem eu. num extremo de demagogia é que alguém pode sustentar Também não tenho, que também não um tenho. país que estava falido, Ninguém tem. que entrou em intervenção estrangeira, podia estar no dia seguinte a crescer economicamente e a criar emprego. Isso não. Por muito que a verdade custe aos socialistas, o resgate trouxe a recessão. Foram os portugueses que superaram a etapa da Troika. E este governo fez reformas que favoreceram a retoma da economia. O resgate trouxe a recessão, as reformas favoreceram a retoma da nossa economia. E é também isso que está em causa no próximo dia 4 de outubro. Nós temos, neste momento, os melhores indicadores de confiança na nossa economia, do lado dos consumidores desde 2001, há 14 anos. Do lado dos empreendedores desde 2008, há 7 anos. Se temos os melhores indicadores de confiança na nossa economia, por que é que havemos sequer de arriscar perder essa confiança que demora tanto tempo a construir? Nós temos o indicador mais importante para termos esperança no futuro da nossa economia, finalmente a dar sinais de vida fortes. E quando digo finalmente, digo que há muitos anos e há vários governos que o indicador do investimento estava em declínio. Portugal perdeu durante muitos anos competitividade. Países que não fazem reformas não ficam no sítio onde estavam, atrasam-se, porque ao seu lado, ao mesmo tempo, outros países fazem reformas, flexibilizam as suas economias e atraem investimento. A partir de 2014, o investimento começou a subir. Eu quero apenas registar duas coincidências. O investimento começou a subir quando o IRC começou a descer. O emprego criado tornou-se mais forte e mais consistente a partir do momento em que o investimento registou uma tendência positiva. Daqui eu retiro duas conclusões muito simples. A condição para termos investimento é a confiança. O PS não a dá, acho que nós podemos falar dela. A condição para termos emprego é o investimento. Nós, economia portuguesa, já estamos em criação de emprego desde o início de 2013. Se afetamos a confiança e se desaceleramos o investimento, o emprego que estamos a criar, obviamente, retrocede. E eu peço a todos aqueles que estão nas pequenas e médias empresas portuguesas, a todos aqueles que fazem andar a economia portuguesa todos os dias, que nos ajudem, independentemente da sua posição ideológica, a explicar bem que é isto que está em causa para os próximos 4 anos. Está ao alcance da nossa mão acelerar o crescimento, acelerar o investimento, acelerar a criação de emprego. O tempo do resgate e da recessão já passou. Foram os portugueses que conseguiram vencer essa etapa e essa herança deixada pelos socialistas. Não faz sentido nenhum
dizer aos socialistas: voltem para fazer as mesmas asneiras. É, aliás, bastante significativo como em todo o país se estão a verificar, neste momento, intenções de investimento que, se houver uma maioria estável com um programa claro depois de 4 de outubro, naturalmente se transformarão em decisões de investimento. Há um indicador sobre essa matéria que eu queria aqui deixar. O Governo fez um esforço muito grande para que entre o fim do CREN, ou seja, o antigo quadro de fundos europeus, e o início do Portugal 2020, ou seja, a nova geração de fundos europeus, houvesse o menor intervalo possível para que as empresas pudessem planear os seus investimentos o mais celeremente possível. Neste momento, em candidaturas para inovação, internacionalização e qualificação, inovação dos produtos, internacionalização das empresas, qualificação das pessoas, há mais de 8.000 projetos entregues, que são 8.000 candidaturas. Representam intenções de investimento praticamente de 4.000 milhões de euros. Já se conseguiu fazer a avaliação e a aprovação de uma parte significativa desses projetos. Esta é a vontade das empresas: confiar, investir, avançar, exportar, internacionalizar, produzir, criar emprego. Confirmem estabilidade política no dia 4 de outubro para que se confirme esta intenção de crescimento da economia. Eu vou já terminar, até porque tenho que fazer uma gestão poupada da voz, porque tenho logo uma entrevista na RTP, e queria apenas dizer, aqui no Conselho de Oeiras, onde eu, aliás, vivo, um outro ponto a propósito do sentido de equilíbrio, do sentido da medida, do sentido das proporções da nossa vida como comunidade. Nos últimos 4 anos, na área dos transportes urbanos da grande região de Lisboa, houve 1.073 pré-avisos de greve. Eu dou-vos bem este número porque toda a gente sabe o que isso significou nas suas organizações de vidas. Em 4 anos, mais de 1.000 pré-avisos de greve nas empresas públicas de transportes. Toda a gente sabe o que isso significou para as famílias de Odivelas, para as famílias da Amadora, para as famílias de Sintra, para as famílias de Cascais, para as famílias de Oeiras ou para as famílias de Lisboa. Eu acho que a greve é um direito constitucional e não estou a falar da lei da greve, mas vou dar-vos um conselho. Comparem o que se passa com as empresas onde os transportes urbanos estão concessionados e não há greves, e as pessoas podem organizar as suas vidas, com as empresas públicas de transportes que nós achamos que podem ser concessionadas prestando um bom serviço às populações, onde há, por vezes,
um sindicalismo tão político e tão agressivo que acham que podem desorganizar completamente a vida das pessoas todas as manhãs, todos os dias, sistematicamente, semana após semana, só por razões políticas. Uma boa razão. Uma boa razão para concessionar transportes na área metropolitana de Lisboa, que são essenciais para as pessoas chegarem às escolas dos filhos, chegarem aos postos de trabalho, voltarem às suas casas e poderem o fazer de forma organizada e serena, é que quando há concessão de empresas de transportes, há serviço e não há tantas greves. Quando o Estado é o dono, alguém acha que alguém há de pagar tanta greve e a vida das famílias fica completamente desorganizada semana após semana. É uma boa meditação que gostaria de deixar, porque nós temos o projeto, como sabem, de abrir concessões em matéria de transportes urbanos na área de Lisboa e eu acho que os próximos 4 anos das pessoas podem ser bem mais sossegados nesta matéria do que foram os últimos 4. Desejo a todos um bom almoço e vamos então ouvir o Presidente do PSD e Primeiro-Ministro.